Ei, libera o dirigente aí para ver se está aberto o mic. Amém, meus irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós nesta manhã tão fria, né? Mas estamos aqui para reverenciar o nosso Deus, para servir o Senhor na sua casa. Que você que está nos acompanhando pelas redes sociais seja abençoado, que você que veio aqui hoje também receba o nosso abraço, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Hoje é dia dos pais, um dia que se comemora o dia dos pais, um dia importante, né? Você, papai, que Deus abençoe a sua vida, parabéns para você pelo seu dia, pelo nosso dia, né? Que eu também sou pai, graças a Deus, e Deus tem estado conosco a cada dia. Que você possa se colocar de pé agora, meu irmão, minha irmã. Você cumprimente aquele que está próximo a você, desejando aí um bom dia, que Deus possa usar a vida de cada um de nós nesta manhã, na casa do Senhor. Aquele calor humano no dia de frio, é importante nós estarmos nos abraçando, desejando um bom dia. Deus nos abençoe nesta manhã gloriosa. E aí agora eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24, o cântico de Davi, que celebra a soberania de Deus. Salmo muito bonito. Podemos ler o Salmo 24, amém? Amém. Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração,
que não se entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus, que Ele é o Rei da Glória. O Salmo 24 diz que tudo pertence a Deus. Tudo que Ele criou, os mares, os luminares, nós, o mundo, tudo pertence ao Senhor. E aí ele pergunta aqui, quem pode estar diante do Senhor? E a palavra diz assim, aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Importante isso, né, irmãos, para nós pensarmos e meditarmos. Só podemos estar diante do Senhor se tivermos mãos limpas e o coração puro. De outro modo, o Senhor não nos reconheceria. E aí vem de novo a pergunta, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos exércitos, aquele que fez os céus e a terra, e que tudo pertence a Ele. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos reconhecer todos os dias da nossa vida que o Senhor é o Rei da Glória, o único Deus verdadeiro sobre a face de todo o universo. E é por isso que você está aqui hoje, é por isso que eu também estou aqui hoje, para reverenciar o nosso Deus, o Rei da Glória. Convido você a baixar sua cabeça, para que nós possamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida nesta manhã diante do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos estar livremente na Tua casa para Te servir, para honrar, para prestar a Ti, Senhor, o nosso culto racional, ó Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por cada irmão, obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado por tudo que nós podemos fazer ao Senhor nesta terra, Senhor, enquanto estamos aqui. Abençoa o dia de hoje, Senhor. Abençoa, Pai, este culto agora nesta manhã. Abençoa tudo que vai acontecer aqui, a escola bíblica também, Senhor, para que haja, Senhor, glórias ao Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e seja reverenciado por nós, porque Tu és o único Rei da Glória a quem nós reverenciamos. Dá-nos a Tua companhia nesta manhã aqui, nós oramos e que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por mais um dia que Ele nos deu. E principalmente porque nós estamos sempre debaixo da graça e do amor de Jesus sobre as nossas vidas. Amém. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda,
cansar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor e pode tomar o seu assento. Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos, amém? Nós estamos aqui no melhor lugar onde nós poderíamos estar, não é verdade? Mesmo que o domingo está frio, está nublado, mas é o melhor lugar que nós poderíamos estar. E eu gostaria de conhecer, se porventura há algum visitante aqui em nosso meio hoje. Se há, faz um sinalzinho aqui para que eu possa ver, para que a igreja possa localizar. Parece que não, né? Somos todos de casa, mas não tem problema. Como eu disse, né? Vamos aqui juntos, como família de Deus, como família da Diva, adorarmos, louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Amém? Então eu quero aproveitar, já que não temos visitantes, somos da casa, convidar as crianças. Tem um ali cochilando, a outra ali brincando. Todas as crianças, por favor, venham aqui à frente, possam ser ministradas, né? Mateus 19:14 diz: deixar vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é semelhante a cada uma delas, né? Isso. Tem duas princesas aqui, dois rapazinhos, tudo bem? Tá vindo mais um ali. Isso. Eu convido a igreja que possa se colocar de pé, para que a gente possa abençoar as crianças. Todos nós sabemos que as crianças, além de ser o futuro, né, do nosso país, é o futuro da igreja. E o inimigo, ele tem mirado as famílias, as crianças, e hoje as nossas crianças estão muito mais suscetíveis ao engano, ao ataque do inimigo, através da facilidade da informação da internet. Não é? Então nós temos que estar atentos e vigiar, cuidar deles, trazê-los aqui, né, para que eles possam ser
alimentados na sua alma e não somente de tantas coisas que não levam a lugar algum, não é verdade? E que você, pai e mãe, tenha, você, pai e mãe, tem esse compromisso de poder trazer o seu filho à casa de Deus, para que ele possa, assim, ser alimentado e preparado para os desafios diários que eles recebem, mesmo pequenos, a cada dia, não é? Estenda suas mãos sobre as crianças e vamos orar por elas. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por cada pequeno que aqui está, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão em casa acompanhando, onde quer que eles estejam, Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida deles. Que o Senhor, ó Deus, os protejam do engano, os livre de todo mal, de todo ataque do mundo espiritual contra a pequena vida deles, ó Pai, e que eles sejam cobertos, ó Deus, pelo Senhor, o tempo todo, em todo o tempo, aonde quer que eles estejam. E dai a nós, ó Deus, pais, mães, a consciência, a responsabilidade, ó Pai, de poder protegê-los disso tudo, de todo o mal que este mundo oferece, e que eles possam cada vez mais estar aqui na tua casa. Ó meu Deus, nós entregamos cada criança nas tuas mãos e agradecemos pelo Ministério Infantil, na pessoa do irmão Lázaro, da irmã Sara e de todos os voluntários. Que o Senhor os capacite, unja, encha de poder, sabedoria e direção para ministrar palavras que vêm do seu coração para o coração deles. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Pode se assentar, por gentileza. Feliz Dia dos Pais. Cadê os papais? Levanta as mãos assim, ó. Deus abençoe todos vocês, tá bom? As nossas vidas. Que Deus nos abençoe cada dia mais. No finalzinho do culto, nós vamos entregar uma lembrancinha para você, né? Bem especial. Aproveitando, se você quiser tirar uma fotinho nesse painel aqui à minha esquerda, fique à vontade, aproveite, né, esses momentos que são únicos nas nossas vidas. A gente sempre faz esse momento no Dia das Mães, nos Dias dos Pais também. Não pode ser diferente, porque sabemos que são momentos que não voltam, né? São momentos que nós precisamos aproveitar, e como igreja também, assim como foi orado pelas crianças, orar pelos pais, os responsáveis, que também têm essa missão muito importante em suas vidas. Meus irmãos, eu quero dar um aviso aqui para vocês, relembrando, na verdade, que hoje é o Domingo da Compaixão. Então, nós temos o privilégio, a oportunidade de abençoar vidas, famílias, trazendo 1 quilo de alimento, tá bom? Então, se você não fez isso ou quer fazer, ainda dá tempo, tá? Você pode também fazer através do Pix, que nós temos, da nossa associação, e só coloca o número 1 no final, para que a gente possa identificar, tá? Fica mais fácil para os tesoureiros direcionar esses valores, essas ofertas para a compra de alimentos, tá bom? Ou se você preferir trazer o quilo aqui na igreja, entregar para os funcionários durante a semana, fique à vontade, faça aquilo que você puder, mas lembre-se que nós somos abençoados para abençoar, né? A gente talvez hoje não precise de uma ajuda humana. De Deus a gente sempre precisa, né? Todos os dias. Mas talvez hoje a gente não precise de uma ajuda humana, mas quem sabe amanhã, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, se você pode ajudar, se você pode abençoar, continue fazendo esse trabalho. Nossa igreja faz há muitos anos esse trabalho, então que Deus continue nos conduzindo nesse sentido, porque muitas pessoas já foram abençoadas com esse trabalho de entregar cestas básicas, alimentos, né? Muita pessoa já tem sido abençoada, tá? Esse era o recadinho também, aproveitando. Ontem nós tivemos a festa na roça. Quem veio, estava um momento muito gostoso. Então quero agradecer, né, os irmãos aqui pela manhã, que estiveram ontem participando do nosso trabalho, trabalho da igreja. Também agradecer os irmãos que contribuíram, né, fizeram suas doações ou serviram como voluntários. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, tá bom? A gente sabe que é um trabalho bem intenso,
dias preparando essa festa, esse trabalho. Então quero agradecer a você que se dedicou, que trabalhou, que Deus recompense cada dia mais a sua vida. Os irmãos sabem que a festa na roça, assim como a festa do Dia das Crianças, a EBF infantil e agora dos adolescentes, né, que foi iniciado o ano passado, todas essas programações, elas são justamente para nós estendermos, né, a nossa ponte com a nossa comunidade. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém da nossa comunidade, os vizinhos, né, participando. Então nós, com certeza, vamos atingindo os nossos objetivos, né? Porque a gente não realiza a festa só por realizar, apesar dela ser um momento de comunhão, né? De ser um momento diferente, mas também não se esquecendo que a igreja precisa estar conectada com a nossa vizinhança. E quando a gente passeia, né, nesses momentos da festa, a gente vê um rosto diferente, uma família diferente, que não participa da nossa igreja, mas que é vizinho nosso. Então isso alegra o nosso coração. Então quero agradecer, deixar nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos que trabalharam, que se uniram, pelas equipes, né, que foram formadas. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de todos vocês, tá bom? Vamos continuar louvando a Deus agora através do nosso dízimo, nossa oferta. Se você veio preparado, você já sabe, né, nós temos esse hábito, temos aí a chave Pix, tem o envelope, faça aquilo que for melhor para você. Mas quero deixar aqui um texto de Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que esse versículo ele tem a ver com esse momento de dízimo e oferta? Quando Deus criou a criação, né, em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos isso, né, Deus criando, Deus governando todas as coisas. Esse versículo para mim, ele me diz muito sobre a nossa responsabilidade, da nossa administração, daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Desde lá do começo da criação, Deus, ele delegou ao homem responsabilidades. Ele deveria administrar tudo aquilo, né, que Deus havia criado. Então, num tom até de brincadeira, mas com muita seriedade, é claro, Adão foi o primeiro jardineiro de Deus, né? Cuidando ali das plantas, cuidando de todos os detalhes. Claro que estava à sua proximidade. E aí Deus deu para Adão a responsabilidade de dar nomes aos animais, né? Então eu vejo isso como algo que Deus delegou para o homem, uma responsabilidade. Ele deveria saber administrar. Quando nós falamos sobre o nosso dízimo, a nossa oferta, que trazemos na casa do Senhor, a nossa vida financeira, nós também precisamos pedir sabedoria para Deus, para Ele nos conduzir de uma forma que a gente saiba administrar os recursos que Ele coloca em nossas mãos, para que nós possamos também ter esse privilégio, essa oportunidade de servir a Ele através do dízimo da oferta. Então lembre-se que esse momento, além de nós adorarmos a Deus, agradecermos a Deus por Ele estar cuidando de nós, também é uma forma de nós dizermos: Deus, obrigado porque de certa forma estou administrando aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né? E se porventura, talvez você tenha passado por alguma dificuldade, esse é um momento especial também para que você possa orar e pedir: Deus, me ajuda a administrar melhor os recursos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, porque eu também quero ter esse privilégio, essa oportunidade de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor.
nós temos momentos, fases difíceis nas nossas vidas, inclusive a financeira. Muitas vezes, para algumas famílias é difícil. Mas eu tenho certeza que quando nós pedimos sabedoria para Deus, Ele vai nos conduzir e a gente também vai conseguir contribuir com a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. E se você veio pronto para isso, saia do seu lugar no momento da canção e faça a sua oferta ao Senhor. Lembrando que também temos os intercessores, que também sempre estão aqui para receber o seu pedido de oração, para que eles possam orar com você durante a semana, tá bom? Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã tão especial, estarmos na sua casa, te servindo, podendo estar com nossos irmãos, daqui a pouco ouvir a tua palavra e estar em comunhão, ó Deus, com a tua igreja. Que o Senhor a cada dia possa nos abençoar nesta caminhada que nós temos com o Senhor e principalmente, ó Deus, nesta área financeira, pois sabemos que ela é tão importante quanto todas as áreas que nós administramos na nossa vida. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, Pai, para que nós possamos administrar os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nas nossas limitações, para que assim, ó Pai, possamos, nessa parte financeira também, ter a alegria de entregar o dízimo e a oferta. Abençoa cada irmão, irmã, família que está aqui reunido, ó Deus, que porventura talvez não, por esse momento, uma fase, não está tendo condições de trazer a oferta na tua casa, Pai. Que o Senhor ajude, que o Senhor venha suprir a necessidade dos teus filhos, para que eles possam, em algum momento, contribuir com a obra do Senhor. E assim também nos capacite como igreja a administrar, ó Deus, todos os recursos que têm sido trazidos na tua casa. E que esses recursos também sejam para a expansão do teu reino e para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que se levante. Nós vamos louvar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa canção, ela nos faz lembrar do Salmo 139, né? Ali no verso 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém, meus irmãos? Canção maravilhosa, né? Parece até uma oração. Aliada a este salmo, né, esses versículos aqui, acho que eu nem precisava pregar. Porque vem de encontro justamente naquilo que nós temos para transmitir para vocês nessa manhã. Feche mais uma vez seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque nós estamos aqui na sua casa e já aconteceram bastantes coisas. Abençoando o teu povo, as crianças. Obrigado pelos voluntários do dia de hoje, cada irmão e irmã que está te servindo na tua casa. Pessoas tão preciosas, ó Deus, que nós sabemos que o Senhor quer usar a cada dia. E que seja assim, ó Deus, durante esse dia, não só pela manhã, mas à noite também, possamos ser usados como instrumento em tuas mãos, assim como essa canção que nós cantamos. E que também agora a tua palavra, ela venha de encontro ao nosso coração, Pai. Nós, com certeza, precisamos ouvir a tua voz, receber, ó Deus, o alimento espiritual nesta manhã, Senhor. Mesmo diante de tantas coisas que nós já ouvimos e fazemos, a tua palavra, ela é muito preciosa e nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje é um dia dos pais, uma data muito especial para quem é pai, para quem é responsável por alguém. E pelas mães também, porque existem muitas mães que são pais, né? A gente sabe que por conta das circunstâncias da vida, situações, às vezes essas situações elas ocorrem, acontecem. Mas o mais importante, eu acho que, dependente de títulos, né, que nós temos em meio à sociedade e à vida familiar, é saber que todos, tanto pais como filhos, temos responsabilidades. Nós temos uma aliança com Deus, temos um compromisso com Deus, e por conta, não só disso, mas também por pessoas estarem inseridas na sociedade, nós temos um papel a ser cumprido. E eu confesso aos irmãos que essas datas comemorativas, eu procuro preparar uma palavra com muito cuidado, porque, é claro, ela é direcionada para os pais, assim como a gente prega no Dia das Mães, mas, obviamente, ela precisa se estender a cada um de nós, para que a gente também venha a ser inserido na palavra do Senhor, para que a gente não se sinta excluído. Ah, eu não sou pai, então essa palavra não é para mim. Não, é para todos nós, né? Independente se somos pais ou não, mas todo cristão precisa ouvir a palavra de Deus e se colocar naquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Amém, igreja? Mas o versículo que eu quero compartilhar está em Efésios, capítulo 6, verso 4. E aí a gente vai
discorrendo, né, algumas lições importantes, alguns ensinos importantes para todos nós. Efésios capítulo 6, a partir do verso 4. Diz assim a palavra: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Amém, igreja? Olha para cá. O que é e como ser um pai ou uma pessoa segundo o coração de Deus? Ou um cristão segundo o coração de Deus? Foi isso que eu pensei quando eu estava trabalhando, pensando na mensagem dessa manhã. Porque eu penso que todos nós, independente se somos homens ou mulheres, pais, pai ou mãe, filhos, todos nós, uma coisa devemos perseguir, que é ser segundo a vontade de Deus. Ser uma pessoa que agrada ao Senhor. Ser uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus. Pelo menos essa deveria ser a nossa oração. Eu acredito, conhecendo vocês, eu entendo que vocês fazem essa oração. Talvez não seja todo dia, mas em algum momento da semana, ou por uma ocasião, sem dúvida você ora pedindo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Essa deve ser a base da nossa oração. E pensando nisso, como é que nós conseguimos, pelo menos pretendemos, né, seguir esse perfil de pessoas que são segundo a vontade de Deus? E eu coloquei alguns princípios para a gente pensar, né? Claro que quando a gente coloca alguns pontos, é para a gente facilitar na nossa reflexão, né? Não que uma seja prioridade e a outra seja melhor que a outra, mas é só uma questão de sequência para a gente poder encaixar nas nossas ideias. E a primeira delas é que o pai, ele ama com amor sacrificial. Essa é uma das mais importantes marcas de uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o amor de Deus foi assim. O amor do Pai, quando entregou Jesus para viver nessa terra, para morrer em sacrifício por nós, sem dúvida nenhuma, demonstra que o amor de Deus foi um amor sacrificial. E assim também nas nossas vidas, eu penso que existem momentos que o nosso amor relacionado aos filhos, à família, terá que ser sacrificial. A palavra de Deus em João, capítulo 15, verso 9, diz assim: Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Então, nós vemos que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele entregou o seu Filho. Ele é o maior exemplo que nós temos desse amor sacrificial. Então, nós devemos olhar para Ele, olhar para Jesus, que também demonstrou esse amor sacrificial de filho com o seu Pai. Deus, o Criador, entregou Jesus, e Jesus entregou a sua vida. Nós vemos neles dois, Deus Pai, Deus Filho, o amor sacrificial. E que para nós também é um grande exemplo, que haverá momentos de escolhas, de decisões na nossa vida, que nós vamos ter que muitas vezes abrir mão, até mesmo daquilo que a gente acha que seja importante para nós. Não sei, né, a realidade de cada um, qual é o contexto. Mas quando nós olhamos aqui, vamos com certeza ver que na Bíblia mostra inegavelmente que Deus nos amou incondicionalmente. Incondicionalmente.
E nós temos essa responsabilidade, irmãos, também de amar aqueles que nos cercam, aqueles que estão ao nosso redor, incondicionalmente. Às vezes existem situações delicadas, né? Às vezes existe confusão, brigas, desentendimentos. Às vezes acontece na família, às vezes acontece no nosso contexto. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, o amor de Jesus, nós também devemos aprender algo. Olha, eu também devo amar como Deus me amou. Eu também devo amar como Jesus me amou. Deus não pensou assim, olha, o Rodrigo, ele merece ou não a salvação. Ele enviou Jesus. E aí, pela misericórdia dele, um dia, eu senti tocado e me entreguei a Jesus. E eu pensei, é este Jesus que eu quero seguir para o resto da minha vida. Então Deus não olhou para a minha vida achando se eu merecia ou não. Mas mesmo assim, com seu amor sacrificial, Ele entregou Jesus por mim e por você. E quantas vezes, irmãos, talvez você já até viveu essas experiências. Estou falando aqui daquilo que a gente tem que fazer, mas de repente você é prova viva daquilo que você teve que muitas vezes abrir mão para viver em prol da sua família. Quando nós pensamos nisso, falando do próprio Jesus, nós vemos o pai de Jesus terreno, José. Quando mesmo sem entender, e os irmãos conhecem, né, a história, o anjo foi falar com José, e ele mesmo sem entender ali a situação, como iria ser gerado um filho, né, um bebê no ventre de Maria, mesmo assim, José, ele se submeteu à vontade de Deus. E quando nós falamos sobre este amor sacrificial, é justamente quando eu e você, mesmo quando não entendemos situações que nos cercam em prol da nossa família, nós temos que obedecer aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Deus precisou falar com José através de um anjo. Então, se você tem vivido, talvez, momentos de confusão, momentos que talvez você precisa tomar decisões importantes na sua vida, peça ao Senhor que fale com você. Assim como Deus usou um anjo para falar com José. José precisava ter claramente qual era a vontade de Deus. E nós, na administração da nossa casa, da nossa família, no cuidado, no zelo que nós temos por aqueles que nos cercam, como pais, como alguém responsável da nossa casa, ou como cristãos, nós precisamos ter claramente qual é a vontade de Deus. Mas entenda que se o Senhor falar com você, se submeta, assim como Jesus fez, e assim como José também fez. Eu tenho certeza que se nós orarmos, se nós buscarmos a direção de Deus, nessas responsabilidades que nós temos no nosso dia a dia, sem dúvida, Deus nos trará a direção que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Deus trará a direção. Porque Ele sabe da responsabilidade que você tem nas suas mãos. Ele sabe que quando você toma uma decisão, isso pode afetar as pessoas que estão à sua volta. Cada decisão sua é importante. A gente não pode menosprezar nada. Porque às vezes, até mesmo a escolha de uma refeição pode trazer até isso uma confusão entre a família. Eu citei esse exemplo, mas quando nós olhamos no Antigo Testamento, e nós vemos... me fugiu da memória agora, perdoa. Aquele homem que teve 12 filhos. Meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Jacó, isso. Jacó fugiu da minha mente, irmãos, me perdoa. O que acontece na vida de Jacó?
ele começa a exaltar muito José, né? Ele prepara uma túnica para José e os outros filhos, né? E aí, por conta disso, gera dentro do coração dos filhos de Jacó uma indignação, ciúmes, ao ponto de chegar um momento deles desejarem até a morte de José. E aí vocês conhecem a história. Mas eu citei esse exemplo, como eu disse aqui, às vezes até a escolha de um almoço pode trazer a confusão para a família, às vezes acontece. Talvez seja bobagem para alguns, talvez em algumas famílias isso nem aconteça, mas é só um exemplo. Mas quantas decisões, às vezes, que nós tomamos, que às vezes influencia aqueles que nos cercam, e às vezes alegra um, entristece o outro, e às vezes você quer fazer o seu melhor. Então, assim como Jesus fez, como José fez, busque sempre a direção de Deus. Para que, muito mais do que boas intenções, tudo aquilo que a gente faça, venha conforme a vontade de Deus. Mesmo que quando a gente não entenda. Mesmo voltando aqui em José, o pai terreno de Jesus. Mesmo quando ele não entendeu ali, mas ele se submeteu e fez a vontade do Senhor. Uma outra marca que nós podemos aprender na palavra de uma pessoa segundo o coração de Deus, é o pai que instrui na palavra. E muito mais do que qualquer outro tipo de ensino que você possa transmitir ao seu filho ou àqueles que te cercam, o maior ensino que nós podemos trazer ao coração da nossa família é a palavra de Deus, meus irmãos. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Existe uma certa polêmica, né, nesse versículo. Ah, pastor, eu eduquei meu filho, eu ensinava, eu levava ele todo domingo na escola dominical, e aquela coisa toda. Eu orava com ele à noite, eu abençoava a vida dele à noite, só que hoje ele não está mais na igreja, afastou do Senhor, está nos caminhos aí que ele decidiu, como filho pródigo. Às vezes acontece. E esse versículo às vezes vem, né, para trazer mais preocupação na vida dos pais. Mas eu quero te dizer algo nessa manhã, que se você fez, se você ensinou, se você orou pelo seu filho hoje, talvez ele não esteja seguindo o caminho de Deus, você fez a sua parte. Você fez aquilo que você podia. Porque as decisões, mesmo que ele seja o seu filho, sua filha, ou aquela pessoa que você ama, eles também têm as suas decisões pessoais, as suas escolhas. Que um dia você não vai mais poder tomar as decisões por ele ou por ela. E que a vida é assim. Nós nascemos, vivemos e morremos. E que em determinado momento, algumas escolhas, por mais que a gente queira ajudar os filhos, eles também têm que tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. E principalmente as espirituais. Então, se você ensinou, se você orou, se você trouxe ele na igreja, ou mesmo que em determinado momento você convidou, ele não veio mais, mas você fez a sua parte. Você fez aquilo que você pôde, e que talvez, se ele ou ela não está hoje no caminho do Senhor, o que nos cabe é apenas continuar orando, dar um bom testemunho, pedindo a Deus: Deus, cuida do meu filho, cuida da minha filha, esteja com ele ali no seu crescimento, lá na faculdade, lá no trabalho dele ou dela, que o Senhor esteja ali cuidando dele. Hoje talvez ele esteja afastado, mas que um dia ele realmente possa voltar para o caminho do Senhor. Ou se a sua realidade seja ao contrário, se seus filhos já estão no caminho do Senhor, então continue orando, continue agradecendo, continue instruindo o seu filho, a sua filha, e isso se estende à nossa família, meus irmãos. Instrua a sua família no caminho do Senhor. Aproveite os momentos que nós temos em família
para ensinar a palavra, para orar, para agradecer a Deus. Quantas famílias hoje já não se reúnem mais ao redor da mesa? E essa é uma grande estratégia que nós podemos usar para instruir a nossa família com a palavra de Deus. Ali no simples fato de você reunir, talvez hoje, o Dia dos Pais, alguns pais se reúnem com seus filhos, vão lá na casa deles, ou os filhos vão na casa dos seus pais, enfim, a família se reúne. É uma grande oportunidade de talvez dizer assim, pessoal, vamos fazer uma pausa, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus pelo alimento, pela vida, pela nossa família. Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm deixado essas oportunidades passar. Você que é pai, você que é mãe, talvez se você não tem esse hábito, chame o seu filho para orar, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, ore por ele, estenda as suas mãos, você tem autoridade para isso, estenda as suas mãos para abençoar o caminho dele, dela, para pedir para que Deus coloque... vou dizer por mim, aproveitando, para que Deus coloque uma moça decente, honesta, íntegra, temente a Deus no caminho do Felipe, um rapaz temente a Deus, honesto, íntegro, no caminho da Lívia. Nós temos esta autoridade. Ore, abençoe a sua casa. Ah, pastor, mas meu filho já é velho, barbado, eu já tenho até neto. Tudo bem, ele nem quer ouvir falar sobre oração, sobre Deus. Então ore na sua casa, declare lá na sua casa. Senhor, vai de encontro ao meu filho. Eu abençoo meu filho. Hoje ele talvez esteja no caminho errado, mas que o Espírito Santo toque no coração dele. Nós precisamos, irmãos, aproveitar todas as oportunidades. O Dia dos Pais é um exemplo, mas no Natal, todo mundo, fica lá se alegrando, né? Feliz Natal, e estoura champanhe, e corta lá um frango, um peru, e come uma comida diferente. Faz uma pausa para aquele momento. Pastor, mas a minha família não é evangélica, eles não vão gostar. Não importa. Jesus nos chamou para a gente ser amado pelas pessoas, mas para a gente fazer a obra dele. E Jesus mesmo disse, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então aproveite, é dia dos pais, dia das mães, é aniversário do teu filho, é aniversário de alguém da tua família, é Natal, é Páscoa, é virada de ano, é Ano Novo. Faz um momento ali de oração, se você puder, estende um pouquinho mais, compartilhe a palavra, mas instrua a sua família no caminho do Senhor. Deixe uma semente no coração dela, dele, ou de quem que estiver perto de você. Coloque, lance uma semente. E deixe Deus trabalhar. Deixe o Espírito Santo fazer a obra. Terceiro, meus irmãos, o Pai, Ele corrige com amor e sabedoria. Eu tenho visto, eu acredito que os irmãos também, os absurdos que nós vemos na televisão, os filhos maltratando os seus pais, os filhos batendo nos seus pais, os filhos xingando os seus pais. E aí muitos pais às vezes ficam com medo. Não, se eu levantar a voz para o meu filho, ele não vai olhar mais na minha cara. Então você está sendo omisso da sua autoridade como pai, como mãe, ou como responsável. Se ele tomar uma decisão diferente, de entender que você corrige com amor e sabedoria, Deus vai cuidar de toda a situação. Mas nós precisamos fazer o nosso papel. A Bíblia, quando nós olhamos de uma forma nesse sentido, ela aprova a disciplina. Ela aprova a disciplina. É claro que você tem que ser justo. Você não pode ser injusto. Você precisa ter sabedoria. Por isso que eu coloquei aqui, né? O pai corrige com amor e com sabedoria. E não com injustiça. Mas se for para disciplinar, discipline. Corrija enquanto é tempo. Em Hebreus capítulo 12, verso 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita como filho a quem
recebe. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha receio. Se porventura você vê seu filho, sua filha, fazendo algo que desagrada a Deus, chame, converse, oriente, com sabedoria, amor. Filho, filha, não é isso. O Senhor não se agrada dessas coisas. Talvez se for preciso ser um pouco mais firme, seja mais firme. Mas não se omita, porque a palavra de Deus, ela nos orienta, meus irmãos, a nós realmente aplicarmos a disciplina correta, justa, com amor, na hora certa. Então, não tenha receio. Ai, pastor, mas se eu fizer isso, olha, eu fiz isso e hoje meu filho, minha filha, nem me manda um WhatsApp, nem liga para mim, nem vem me visitar. Meu irmão, se você fez isso com amor, com sabedoria, orando, pedindo direção de Deus, fica em paz. Fica em paz. Não se cobre tanto, por causa de que alguém também não entendeu, talvez, a sua postura naquele momento. Se você fizer com amor e com sabedoria. Quarto e último para a gente pensar. O pai, a mãe, o responsável, ele deixa um legado de fé. E é isso que nós precisamos pensar. Qual é o legado que eu estou deixando para aqueles que estão vindo depois de mim? A palavra do Senhor no livro de Salmos 103, verso 17, diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. A Bíblia, não só como esse versículo, mas ela nos mostra que alguém está te observando. Alguém está te vendo. Você não é invisível nessa terra. Alguém da sua família está vendo as suas palavras, ouvindo, melhor dizendo, ouvindo as suas palavras. Ele está vendo as suas ações, as suas atitudes. Então, quando você estiver, vivendo algumas circunstâncias da sua vida, pense que em tudo você está deixando um legado. Você está deixando um ensino, uma semente no coração daquela pessoa, E qual é o legado que nós vamos deixar para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão vindo após nós? Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versos 5 e 6. Timóteo, ele herdou uma fé genuína da sua mãe e da sua avó, Então elas deixaram um legado para Timóteo. E Paulo elogia esse legado que elas tinham deixado. Então que nós possamos também, nas nossas limitações, deixar um legado. Pedir na oração: Senhor, talvez, não sei, se você está aqui e refletindo, pensa: puxa, eu fiz tudo de errado. Então peça ao Senhor: Deus, me ajuda a consertar. Me ajuda a ajustar o que precisa. Se ainda há tempo, Senhor, me ajuda a corrigir o que precisa. E assim eu vou deixar um legado no coração daqueles que me cercam. Mas se você, avaliando a sua vida, você pensa assim: olha, graças a Deus o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me ajudado. Então, não caia na armadilha da soberba, da arrogância, dizer: eu consegui. Olha, não, peça mais misericórdia para Deus, dizendo: Deus, continua me ajudando a cuidar da minha família, a deixar um legado, a direcionar aqueles que me cercam. É 2 ocasiões, talvez, ou outras que você carrega aqui no seu coração, mas que você possa orar, pedindo que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude também, a gente cumprir com a nossa responsabilidade aqui que Ele tem confiado a nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã e por tantas coisas que nós transmitimos aqui, ó Pai, compartilhando com nossos irmãos. E que nessa manhã, ó Deus, cada um de nós possamos refletir
de forma especial na responsabilidade, no compromisso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Talvez alguns aqui estejam pedindo perdão porque falharam, porque erraram, mas que ainda é tempo de corrigir, é tempo ainda de ajustar, é tempo ainda de alinhar novamente o coração com a tua vontade. Outros aqui talvez estejam agradecendo ao Senhor porque os filhos, a família estão no caminho do Senhor, mas que não caia também na arrogância, na soberba, mas na humildade e na misericórdia do Senhor, que possamos continuar a buscar e fazer o que é certo, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, Deus, e pedimos ao Senhor que dê sabedoria a todos nós, amor, convicção, coragem, em guiar a nossa família no caminho do Senhor, ou aquele que nos cerca. Quero orar também, Senhor, talvez por aqueles que estão vivendo feridas no seu coração. Talvez famílias, pais e filhos que se desentenderam, que romperam com o seu relacionamento, com a sua amizade, com o seu afeto. Que talvez os pais carregam feridas, marcas no seu coração. Eu quero orar, ó Deus, por esses pais, que talvez se erraram ou se tentaram acertar, mas que por algum motivo houve esse desentendimento, que o Senhor aplique misericórdia, graça e favor sobre a vida desse pai, dessa mãe, desse responsável, dessa pessoa que está perto de muitas outras que dependem dela. O Senhor conhece cada coração, Pai. E eu peço que o Senhor renove, restabeleça os relacionamentos, Pai. Que o Senhor possa trazer cura para cada ferida no coração e na alma, se porventura existir de alguém. O Senhor derrame do teu bálsamo nessa manhã sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente já vai encerrar, mas como dito, a gente quer entregar uma lembrancinha para você, papai. Então, vamos fazer assim. A gente vai ter escola bíblica. Se você puder, continue conosco, tá bom? Eu sei que é um dia atípico, diferente, mas a gente tem escola bíblica. Então, na saída, você pode pegar a sua lembrancinha. Irmã Nael, os irmãos Sérgio estão lá, né? Com a sua lembrancinha. Então, você, papai, fique de pé, por favor, só os papais. Que presente. Estenda as suas mãos, eu queria abençoar você, tá bom? Querido Deus e Pai, obrigado pela vida desses pais que estão aqui, ó Deus, nesta manhã. Ouviram a tua palavra, te adoraram através das canções. E o Senhor conhece, ó Deus, as lutas, as dificuldades de cada um deles. E eu quero apresentá-los, ó Deus, diante do Senhor, pedir a bênção deles em suas vidas. Que o Senhor continue capacitando eles com sabedoria, amor, graça, para que eles possam conduzir os seus filhos e famílias no caminho do Senhor, Pai. Derrama, Senhor, da tua graça sobre eles. Sabemos que há uma responsabilidade muito grande em suas mãos. E que assim o Espírito Santo possa conduzir a vida de todos eles. Para que eles, seus filhos e famílias, sejam muito abençoados pelo Senhor. Abençoamos estes pais e todos os pais neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a todos. Feliz Dia dos Pais. Não esqueça de pegar a sua lembrancinha lá no final, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Fique na paz de Jesus.